O que você vai ser quando crescer? Você tem 6 anos de idade, 9 anos de idade, 10, 11, 12 anos, chega aos 15, 16, 17, hora do vestibular. Porra, tem que decidir, tem que escolher. Vai fazer teste vocacional, vai para o psicólogo, vai não sei aonde. Olha, essa profissão dá mais dinheiro, aquela dá mais status, aquilo dá mais poder. E a gente se ferra. Vai ser advogado, vai ser médico, vai ser economista, vai ser administrador. É uma opção pior que a outra. O possível, ele já está dado. Ele não é uma liberdade. Ele é uma gaiola. Eu só escolho entre as gaiolas. Eu só escolho entre as prisões que eu vou entrar. Qual é a prisão mais confortável? Isso que é o possível. Pior do que isso. Pior do que isso. Vai que esse possível seja a gaiola mais confortável do mundo. Eu digo assim, nessa gaiola eu vou me realizar. Minha experiência pessoal, eu fui fazer arquitetura. Desde os 10, 11 anos de idade, eu sabia que eu queria ser arquiteto. E criei as condições para ser arquiteto. Aí fui e entrei na faculdade de arquitetura. Cheio de ideal. Né? E aí, nossa, que tombo, né? Foi o meu primeiro grande tombo, né, das minhas idealizações. E o que eu quero dizer é o seguinte, é que não tem conteúdo em nós ou no mundo que vá preencher esse ideal. Aí Lacan tem razão. Ele diz, o real é impossível. É impossível que esse possível se torne real. É impossível que esse ideal que eu quero que eu chegue lá e me preencha perfeitamente dele. Porque o ideal nada mais é do que o aborto do nascimento de nós mesmos enquanto singularização. A idealização é uma formatação, é a negação do acontecimento. Nada vai nos preencher, exceto o acontecimento que nos acontece. Isso nos preenche. Não é o ideal que nos preenche. E não tem conteúdo que vá preencher esse ideal. Então, mas o que é o possível? Eu dizia com Bergson, é uma retroprojeção. O que é uma retroprojeção? Está mais ou menos explícito naquela fórmula que diz assim. Alguém chega e te diz uma coisa que você diz assim, cara, mas isso é impossível. Aí outro pergunta para você, mas por que é impossível? Aí você diz assim, porque isso não existe, isso é impossível, isso nunca aconteceu. Sei lá, você pede para algum ser um pouco mais conservador, né? Precisamos mudar, criar uma outra sociedade que não o capitalismo. Aí a pessoa vem dizer assim, mas o capitalismo sempre existiu, sempre vai existir. Ele não consegue romper a bolha. Ele não sabe que isso foi criado historicamente. Ele não sabe que tinha outras maneiras de se relacionar. E aí ele projeta isso e diz, então eu vou ser o melhor capitalista, eu vou ser o cara mais rico do mundo, eu vou ser, sei lá, eu vou ser... Né? Então ele investe no ideal. Esse ideal vai necessariamente frustrá-lo. Tem uma frase, não é nem uma frase, é o título de uma série da Lógica do Sentido do Deleuze, que diz assim, as boas intenções serão forçosamente punidas. As boas intenções serão forçosamente punidas. Então você tem a boa intenção de seguir o que é um ideal? O ideal é o bem. Então, ele que qualifica de boa a tua intenção. Você tem a intenção dirigida para esse ideal, você tem o desejo dirigido para esse ideal, ele é uma intenção, ele é bem intencionado, porque ele é dirigido e orientado pelo bem. E o que vai acontecer? Frustração, na certa. Isso que é a punição. A frustração, a decepção é a punição. O que eu fiz para Deus para merecer isso? Eu que sempre fui bom, eu que sempre fiz isso, eu que sempre dei o melhor. A gente vê isso direto acontecer. Né? Então, na verdade, o que a gente chama de possível é aquilo que a gente já pré-concebe como algo que já aconteceu, mas não só o que aconteceu, porque tem muita coisa de ruim que aconteceu de modo imperfeito. Então a gente dá uma depurada nisso que aconteceu e diz assim, eu quero que isso aconteça de novo, mas sem os defeitos, sem as imperfeições. Então eu idealizo e projeto, o possível é isso.
Essa é a verdade, esse é o bem, isso é o justo, isso é o útil, isso que vai fazer bem para todo mundo. Aqui é a saída, é a salvação. Eu vou investir o possível. Então, sempre que nós investimos o possível, nós acabamos mal. Por mais que a gente se iluda, funcione bem e receba as recompensas. Porque quando você investe o possível, você recebe uma raçãozinha. Você não é preenchido plenamente, não é mesmo? Nunca vai ser. O buraco cresce, mas você esconde o buraco, que vai virar uma cratera depois. Você esconde o buraco com as compensações, com os pequenos prazeres que esses meios quereres te dão. E você vai levando a vida assim. Né? Você vai se conformando e se conciliando com o estado das coisas. Então, o possível, né, ele vai chegar um momento para aqueles que são mais honestos, e aí o depressivo entra nessa. O que é o depressivo? O depressivo é aquele que cai no terceiro sentido do niilismo. É aquele que percebe que a vida não vale a pena, que é tudo que tenta dar mal acaba mal, né? E fica esvaziado de desejo, não tem mais tesão nenhum pela vida, desejo nenhum. É o nada de vontade, é o nada de desejo. E eu afirmo que isso é só sintoma, que por baixo está cheio de desejo. Mas qual desejo? Um desejo que não se percebe. Porque nós estamos no mau jeito de desejar. Nós desejamos de modo intencional. Nós desejamos investindo uma finalidade. Nós não desejamos a partir do acontecimento que nos faz entrar em devir e que, por fim, nos preenche. Nós não desejamos nesse circuito que é intensivo. Nós estamos presos ao desejo intencional. Então eu digo, o depressivo está cheio de desejo intensivo, só que ele está desconectado do que é intensidade. Porque não tem outro alimento que vem do acontecimento, senão a intensidade. O que o desejo quer? Intensidade. Onde o desejo começa? Na intensidade. Começa e termina na intensidade. Então, a gente começa a entrar em circuitos intensivos de desejo. Mas, para isso, nós temos que esgotar o possível. A gente estava iludido com isso, com mais aquilo, com mais aquilo, com mais aquilo. Aí você vai exaurindo isso. Onde isso vai dar? Satura. Onde isso vai dar? Vai dar sempre na mesma merda, na mesma carência, na mesma falta, no mesmo choramingo. Nada me preenche. Tudo me esburaca. Agora eu estou numa cratera infindável, que eu não vejo nem o limite dessa cratera. É um poço profundo. É o limite da depressão. Né? Então, exaurir isso e dizer assim, não é por aí, cara. Não é mudar de objeto. Não é mudar de possível. Ao invés de ser advogado, vai ser médico. Ao invés de ser médico, vai ser artista. Ao invés de ser artista, vai ser vagabundo. Não é... Bom, ser vagabundo pode ser um caminho melhor. Enfim, se tornar errante pode ser um caminho melhor. Ou seja, não é mudar de forma ou de objetivo, assim como se muda de time de futebol. Ou se era de direita, virou de esquerda, ou vice-versa. É mudar o modo de desejar. Mudar o modo de desejar. Então aqui entra o desejo de modo intensivo e não mais o desejo intencional. Aqui entra o desejo intensivo. Então, é se tornar pessimista em relação não ao desejo ou à vida, mas em relação ao campo de possibilidade. Entendeu? É não ter esperança mais numa nova possibilidade. Um novo mundo melhor é possível. Até slogan, né, dos fóruns sociais mundiais. Apesar de toda boa intenção, tem essa pegadinha. Deixar de investir na boa intenção. E até na má intenção. Porque isso são intencionalidades. Desinvestir isso. E perceber, dar um passo atrás. Ao invés de ir lá para o fim, fica no meio.
Começa a observar o processo. Começa a observar o que está em processo em você, o que está em devir em você, o que está mudando, te mudando e que você nem percebe que está se tornando outra coisa, que você nem percebe que está se diferenciando. Comece a inventar um olho, uma percepção para os devires. O que é um devir? Um devir é o que acontece à tua potência na medida que ela se relaciona com isso ou com aquilo, desta ou daquela maneira. Ela vai se modificando, ela vai se diferenciando. Então, o devir é a diferenciação da potência. Só que nós não percebemos que a nossa potência está se diferenciando. Só que para haver um desejo intensivo, não pode ser mais o desejo a partir do acontecido, em busca de algo que vai preencher essa falta. Mas é a partir daquilo que se apresenta no acontecimento. A partir da potência que se apresenta, um desejo brota. Então, o desejo já brota da potência que se apresenta. Não é o desejo impotente que busca o poder que não tem. Entende? Então, aqui que você quebra o círculo vicioso da intencionalidade e começa a investir de outra maneira o desejo. Então, o prefiro não é para quebrar o círculo vicioso da intencionalidade, no corpo, na mente e no desejo, no modo de viver. Prefiro não é para isso. Só como é que eu faço isso? Eu faço isso criando distância. Eu faço isso criando vazio. E eu faço isso criando silêncio. Investindo no vazio, investindo no silêncio, investindo na distância. E aqui entra um modo de operar que resgata o nosso devir animal. Não só o devir criança, mas o devir animal. O que é o devir animal? O que o animal sabe fazer de modo mais incrível? Quando você olha para um animal e você vê ele em pleno acontecimento, mais ainda do que na ação que ele está efetuando. Claro, é uma ação que ele está efetuando, mas é a ação da espreita. O animal que espreita, que está à espreita. Nós temos essa faculdade de espreitar. E espreitar não é ficar parado de modo passivo. Espreitar é ficar imóvel, sim. Né? Ao invés de se mexer demais, como diz Deleuze, não me mexo muito para não espantar os devires, né? Investir até numa certa imobilidade, né? Deixar de se deslocar demais, assim como uma leitura, ficar tempo ali na leitura, sorvendo aquilo, entrando em acontecimento. Isso é uma espreita. Ler é um ato de espreita. Estudar é um ato de espreita. Ouvir ou dar uma aula é um ato de espreita, né? Só que dar uma aula, além de ser uma espreita, é também uma ação de gerar algo a partir da espreita. Ou quem ouve uma aula também pode produzir um aprendizado a partir da escuta. Então, entrar em estado de espreita é entrar num estado intensificado de consciência. E então nós temos que lançar a mão de, eu chamo de operadores. Aqui, o vazio é um operador, o silêncio é outro operador, a distância é outro operador. O prefiro não é um dispositivo, é o aspecto de um dispositivo. A espreita é o aspecto de um dispositivo. Por que a diferença entre dispositivo e operador? O dispositivo, ele abarca tudo, abarca a nossa maneira de viver, que implica corpo, mente e desejo. O operador, ele é localizado. O vazio é corporal. O silêncio é mental. A distância é afetiva. Aí são meios específicos. Então, o operador vazio, o operador silêncio, o operador distância. Distância, eu dou um outro nome também, é um sinônimo que eu uso para distância. Quer dizer, não é sinônimo, mas é a mesma coisa, eu uso no mesmo sentido, que é solidão, a palavra solidão. A distância é a solidão. A solidão não é o abandono. Assim como o vazio não é o nada de movimento. Assim como o silêncio não é o nada de pensamento.
A solidão é a condição do encontro ou da composição. É criar uma distância não que separa, mas a distância que torna ou que gera a condição da composição, da relação. Então, essa solidão necessária é para você se tornar um compositor e se misturar com a realidade. E não ficar abandonado, choramingando num canto. Viva essa solidão. O vazio é para você desformatar o teu corpo individuado, organizado e eficiente, que te impede de ser preenchido por intensidades de movimento, por movimentos intensivos. E o silêncio é não só o silêncio em relação à voz ou à linguagem, mas sobretudo o silêncio mental. Né? Deixar de tagarelar com as nossas, aquilo que Spinoza chamava de afecções e imagens. Quebrar a cadeia de imagens, de afecções, ou a cadeia passional, assim como a cadeia de signos. E olha só, quebrar a cadeia de signos e quebrar a cadeia passional, eu posso ligar com quebrar o regime significante e o regime subjetivo. Fazer como um escritor de literatura que rompe com isso e cria um enunciado, prefiro não. O que é isso, prefiro não? Não cabe na sociedade. Tanto é que o personagem dele morre, não cabe na sociedade. Prefiro não. Mas nós podemos pegar isso e criar as condições para que esse prefiro não se torne um produtor de distância, de silêncio e de vazio. Ou, para ligar com Bergson, que ainda vou dar depois, aumentar a nossa zona de indeterminação, porque o que é inocular vazio, silêncio e distância, se não aumentar a zona de indeterminação? Aumentando a zona de indeterminação, eu me torno capaz, eu crio a condição para me diferenciar. Para a minha potência se diferenciar. Ela não é determinada por uma verdade social, política, histórica, econômica, moral, religiosa. Ela é determinada pela maneira de existir que me atravessa, que me constitui, me diferenciando de mim mesmo ou me singularizando. Isso é autonomia. Então, criar vazio é criar as condições para o meu corpo se preencher de movimentos intensivos. E não ser esvaziado como é. Por exemplo, você vai para a escola e diz, sente no seu lugar, ocupe seu, fique no seu lugar. O lugar já está pré-determinado. Não, é o corpo que cria lugar. O vazio não é o nada. O vazio é real. O vazio é o nada de forma que formata previamente meu corpo. Isso sim. Mas é a condição para eu entrar em relação intensiva de movimento. O silêncio é a mesma coisa. O que é o silêncio? O silêncio é a quebra das cadeias de signo. A tagarelice verbal e a tagarelice mental. Então, ele silencia essas cadeias tagarelas de signos, esses regimes de signos, e ele cria a condição para o pensamento usar a linguagem como matéria e não como forma. A linguagem é uma matéria de expressão, cuja forma ou estilo deve ser esculpido pelo pensamento, e não o contrário. Não é a linguagem, já num regime, que vai dar forma ou formatar o meu pensamento e produzir minha mente. Não, é a minha potência de pensar que vai se servir da matéria da linguagem para escrever uma obra como a de Guimarães Rosa, como a de Kafka, como a dos grandes literatos, que não estão nem aí para a gramática, que não obedecem regras de poder impostas a uma língua padrão, estatal, oficial, que faz dizer coisas que a gente não quer dizer e faz calar coisas que a gente não quer calar. O artista, o literato, ele vai lá e... Então, ele silencia, ele quebra as cadeias de signo, de afecções. Assim como, a partir disso, também ele cria distância em relação ao desejo e aos afetos que o preenche.